muito, muito eco. Mas vamos para frente. Já são mais de 10 horas aqui. Eu quero ir com vocês em João 9. Vamos lá? Capítulo 9 do livro de João. É o que eu estava aqui meditando esta manhã. Quando Jesus ele vai e cura um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Essa pergunta aqui tem muita coisa aqui embutida nessa pergunta, né? Por quê? É assim, qual o motivo, né, das pessoas que nascem com problemas, né, que nascem com imperfeições? Qual o motivo do sofrimento? E eles tinham uma visão muito estranha, muito errada lá em Israel, de que as pessoas que nasciam com problemas de saúde, elas eram malditas. Hoje nós vamos continuar, inclusive, falando sobre maldições, sobre idolatria, sobre maldições. Nós vamos continuar nesse tema que nós temos trazido por esses dias, mas o que eu quero compartilhar com vocês nesse texto é algo um pouquinho diferente. E eles perguntaram, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele, né? Porque eles tinham essa ideia clara, né, de que o pecado dos pais trazia a maldição sobre os filhos. E Jesus respondeu, ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados do seu pai. Ali havia um objetivo especial, um propósito especial na vida daquele homem cego. Ele tinha nascido cego, mas com um chamado especial, um propósito especial da parte do Senhor. E Jesus diz, ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E por ser a luz do mundo, Jesus ele vai remover a cegueira daquele homem. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse, vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer, aquele que foi enviado. Então, ele cuspiu no chão, fez a lama, passou ali nos olhos do cego, era um cego de nascença, né? Então, o Senhor teve que fazer um milagre ali criativo. É como se o homem tivesse sido todo feito de barro ali, aquele homem foi feito do barro, mas ficou faltando os olhos dele quando ele foi feito do barro. Então, Jesus vai e com um pouquinho de barro, ele completa a obra que ficou incompleta e faz ali os olhos para aquele homem cego e envia para que ele vá se lavar. Aquele que foi enviado, era o nome do poço, Siloé, aquele que foi enviado. E justamente o cego era aquele que estava sendo enviado para recobrar a vista. Porque Jesus é a luz do mundo e ele estava iluminando os olhos daquele cego. E aqui nós temos um duplo sentido, que ele estava sendo curado da cegueira física e também da cegueira espiritual, porque Jesus estava dando luz, não só aos olhos físicos, mas aos olhos espirituais daquele cego. Estava enviando ele para se lavar, e o cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. E ele ficou tão diferente, ele adquiriu uma visão não somente física, mas uma visão espiritual, porque ele tinha tido um encontro com Jesus. Jesus tinha dado visão a ele. E a tal ponto que os vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam, não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? E ele dizia, sim, sou eu, Mas uns diziam, é ele mesmo, outros, não é parecido com ele, Ele ficou irreconhecível, E ele dizia, sou eu mesmo.
como é que agora você pode ver? Ele respondeu, um homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. É muito interessante, né? E eu fui, né? Ele obedeceu, por isso ele voltou vendo. Ele creu, né? Que ele podia ir se lavar, que ele voltaria vendo, né? E ele nem sabia mais aonde estava Jesus. Mas quando eu vi esse texto, me chamou a atenção, uma das coisas, né, que me chamou a atenção, muitas coisas nesse texto aqui são tremendas, né? Tem muito significado. Tudo aquilo que Jesus falava tinha significado profundo. Ele nunca estava falando de algo que parecia corriqueiro, né? Ah, parece que ele está só falando de um homem cego que estava ali, que ele resolveu curar. Não. Em toda a palavra que Jesus falou, existe um ensino profundo. Ele estava falando de algo muito maior, não é? Então, por isso que nós temos que nos aproximar da Bíblia para ler, não como pessoas, não, eu já entendi, eu entendo tudo aqui, não, né, eu sou uma pessoa inteligente, estou lendo, estou vendo, está aqui, eu entendi. Não. Nós sempre podemos aprofundar o nosso grau de entendimento daquilo que está na palavra de Deus. Porque Jesus, ele falava com muitos significados. Existem muitos significados para a gente descobrir quando nós lemos a Bíblia. Precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele venha nos ensinar, para que ele venha nos mostrar, né, a profundidade desses ensinamentos. Por exemplo, aqui Jesus está dizendo, precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Isso aqui tem, logicamente, um significado muito, muito grande, né? Precisamos trabalhar enquanto é dia, né? Enquanto o Espírito de Deus está conosco nessa terra, enquanto a luz do Senhor está conosco nesta terra, porque vai chegar um tempo de noite. A noite vai chegar. Naquele momento em que Jesus estava falando, ele estava se referindo, né, à saída dele deste mundo, à crucificação, né, às 3 horas de trevas que aconteceram ali, né, uma batalha com os demônios que estavam ali matando Jesus na cruz, né, os demônios do nosso pecado, de toda a maldade do homem que estavam sendo colocados sobre Jesus, toda a enfermidade. Jesus estava morrendo, né, absorvendo todo o mal que estava sobre nós, morrendo no nosso lugar, e houve trevas. Mas também lá em Gênesis nós vamos ver, né, que Deus, ele trabalha até o 6º dia e no 7º dia descansa. E ele criou o homem justamente, né, no começo do dia, que era considerado ali, né, a mudança do final do dia para o começo do outro. Ele criou o homem e botou o homem para dormir. O homem já foi criado, né, dormindo, descansando. Então, a noite, do ponto de vista bíblico, também é um tempo de descanso. Mas, por outro lado, nós podemos ter a noite apontando para um tempo de trevas. Então, ele está dizendo que viria um tempo de trevas, mas enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo, né? Depois, o Espírito do Senhor veio. Bom, mas o interessante aqui, que Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama e criou os olhos ali para o cego. Foi um milagre criativo. E eu estudei certa vez sobre isso, de que os cegos eram considerados malditos, né? Estavam debaixo de maldição, por isso tinham nascido cegos. Então, quando o cego passava, as pessoas escarravam e cuspiam no chão. O cego, ele ia passando e ele ia ouvindo, né, aquelas expressões de rejeição a ele, né? Ai,
você é maldito, né? Seu maldito. Eles escarravam, cuspia, assim, né? Como que rejeitando completamente a pessoa do cego, né? Amaldiçoando, porque eles pensavam assim, bom, se Deus amaldiçoou, então nós também vamos amaldiçoar. Então eles amaldiçoavam, né, o leproso, o cego, qualquer um doente, eles achavam, Deus amaldiçoou, nós temos que amaldiçoar também, você é maldito. Eles carravam e cuspiam. Então toda a vida aquele cego escutou o som das pessoas cuspindo quando ele passava. E Jesus, para curar não só fisicamente aquele cego, mas curar a alma ferida, profundamente ferida dele, né, pela rejeição, pelas maldições que ele recebia, as expressões de nojo, de tudo isso, Jesus produz o mesmo som aos ouvidos do cego. Ele cospe e o cego escuta ele cuspindo, mas desta vez o cuspe que Jesus lançou, né, foi para fazer aquela lama, aplicar nos olhos dele, foi para a cura dele, foi para a cura da alma. Ou seja, o som de alguém cuspindo na memória daquele cego foi registrado, né, juntamente com uma memória ferida, dolorida, dolorosa, de que ele era alguém à margem da sociedade, que ele era alguém maldito, que ele só era digno de receber esmolas, que ele não era amado por Deus, que ele havia sido amaldiçoado por Deus, que ele não poderia entrar no templo. É realmente uma pessoa colocada à margem, né? Completamente rejeitada. E então o som de uma pessoa cuspindo estava associado a toda essa vivência daquele cego. A memória dele estava, né, ali impressa em fogo, né? Essa experiência era profunda, desde que ele nasceu cego, e ele foi ouvindo essas maldições e ouvindo o som, né, das pessoas cuspindo, né, quando ele passava. Agora Jesus estava dando um novo significado a este som, um novo significado na memória daquele cego. Então, toda aquela memória ferida ia ser substituída agora por uma memória saudável, porque quando ele ouvia agora o som de alguém cuspindo, ele se lembrava, Jesus, o próprio Filho de Deus, né? Ele cuspiu para a minha cura. Ele me aceitou, ele parou para mim, ele olhou para mim, ele me curou porque ele me ama. E agora, né, eu sou uma pessoa capaz de andar, capaz de ver e capaz até, né, de seguir Jesus, que ele foi seguindo Jesus. Eu achei bonito na novela que eles fizeram, que eles colocaram esse cego como sendo o cego Bartimeu. Eu acho que esse que eles colocaram como Bartimeu. Enfim, esse cego passou a ser um dos discípulos de Jesus. Eles colocaram, assim, como Tadeu. Eu não sei, Tadeu, que era o nome dele. Talvez Bartimeu. Bartimeu é filho de Timeu. Bartimeu significa filho de Timeu, né? Puseram o nome dele de Tadeu nesse cego. E ele passou a ser, inclusive, um dos discípulos de Jesus. Então, por que eu estou falando com vocês sobre isso de ressignificação de memória? Eu venho trabalhando há mais de 20 e tanto, já deve estar indo para quase 30 anos que eu ministro cura interior e libertação nas pessoas, não só no Brasil, mas nas nações onde Deus tem me levado. Algumas vezes ele me levou até mesmo somente com este objetivo de resgatar pessoas, de ministrar pessoas que estavam tão feridas, tão aleijadas como este cego, por memórias feridas, experiências traumáticas na vida. E o Senhor, ele me constituiu uma psicóloga do Espírito Santo. Então, eu venho, ao longo de
todos esses anos ministrando as pessoas na orientação do Espírito de Deus. Assim como o Espírito de Deus orientou Jesus a cuspir no chão e ele cuspiu, outras vezes, né, Jesus ministrava a cura impondo as mãos, outras vezes era só uma palavra. Enfim, ele ministrava segundo a orientação do Espírito. E é dessa maneira que eu sempre ministrei, debaixo da orientação do Espírito. E, assim, de uns tempos para cá, tem se estabelecido um padrão em que eu faço a pessoa reviver o trauma, me contar em detalhes, com mais detalhes que for possível, tornar vívido, chamar aquela lembrança de volta, né, chamar aquela memória, porque normalmente, quando a pessoa tem uma memória ferida, ela pode recordar com muita clareza de tudo que aconteceu, de todos os detalhes. E depois que ela recorda tudo e me conta e revive os sentimentos, as emoções que estão ali anexadas, né, atachadas, anexadas àquela vivência, eu introduzo a presença de Jesus, a consciência da presença do Senhor com ela, através daquela experiência, e ela vai sair daquela experiência com Jesus. Jesus mesmo vai sair daquele lugar com aquela pessoa, levar ela para um lugar de segurança. E aí, cada ministração tem as suas características, tem, né, a sua maneira de Jesus entrar e curar a pessoa. Ele é único, ele é misericordioso, ele é amoroso para tocar, para fazer, para libertar. E eu venho fazendo isso ao longo de muito tempo, mas mais recentemente, né, de uns tempos para cá, eu comecei a ver que coaches fazem isso. Alguns coaches descobriram um método, um mecanismo lá nos Estados Unidos, tem até uma sigla para isso que eles fazem. E eu estava vendo esses dias a cura, como faz cura de quando a pessoa sofre um trauma, né, para ela não ficar com estresse pós-traumático, como é feito isso. E é interessante porque eles estão fazendo aquilo que o Senhor me ensinou a fazer há tanto tempo, e eles fazem agora não com este nome de cura interior, né, mas tipo uma técnica para que haja uma ressignificação daquelas memórias. Só que eles fazem isso, né, com o uso de técnicas. Eu acho que, né, funciona numa certa medida, mas apenas o Espírito do Senhor, que nos conhece profundamente, pode trazer a cura profunda que nós necessitamos. Então, é claro que, né, o Senhor é bom, Ele dá recursos aos profissionais, os psicólogos estão se esforçando, os psiquiatras, psicanalistas se esforçando para curar as pessoas, né, que estão aleijadas pelos traumas da vida. E claro que Deus dá sabedoria e eles vão tentando, e de uma certa medida aquilo funciona, glória a Deus pela bondade do Senhor, né? Porque nós não temos muitos ministros de cura no corpo de Cristo, não temos suficiente pessoas ungidas nessa área para curar todos os feridos que estão nas igrejas, né, que estão frequentando os cultos, que estão por aí, não vemos, né? E mesmo assim, quando as pessoas conseguem chegar até mim, são poucas pessoas que conseguem chegar, não são muitas. E nem sempre, né, elas saem curadas, mas nem sempre elas entendem aquilo que Deus está fazendo por elas, o valor daquilo que elas estão passando. Elas poderiam ficar 300 anos numa psicóloga e elas não obteriam a cura que em poucas horas o Espírito de Deus é capaz de proporcionar através dessa ressignificação das memórias traumáticas. Essas memórias,
registradas de momentos de trauma, de susto, de qualquer tipo de problema, de trauma que a pessoa passa, não é? Essas memórias, elas abrem portas a partir do emocional da pessoa para entrarem espíritos que ficam perturbando. Os espíritos malignos, eles entram através dos sentimentos feridos. Por isso, nós não podemos reter o perdão de ninguém. Se você não pede a Deus, fala, Senhor, me capacita porque eu preciso perdoar. Você precisa perdoar. Porque se você não perdoa, você fica com aquele ferimento na sua alma por causa da falta do perdão e ali vão abrigar demônios, espíritos de trevas, porque eles se alimentam de toda e qualquer ferida que eles puderem provocar no ser humano. Por isso, desde o momento que nascemos, eles vêm trabalhando para nos ferir. Jesus veio e ele veio a esse mundo para nos curar. E ele enviou o Espírito dele. E o Espírito Santo está aqui para nos curar também, para nos libertar. Porque a pessoa ela fica aprisionada nessas memórias e ela não consegue seguir adiante, ela não consegue ser produtiva, ela fica com aquela área da vida dela comprometida, como alguém que tivesse com uma infecção no corpo e que está vivo, está fazendo as coisas, mas aquela infecção vai depauperando, vai tirando as forças da pessoa e ela não vai conseguir cumprir o propósito, o chamado dela de glorificar ao Senhor, como este cego aqui na história, né? Ele foi e ele voltou vendo, né? Uma pessoa tão diferente que era irreconhecível, não é? Bom, então o Senhor, ele tem esta cura para o povo dele. Você deve procurar, você que se sente amarrado em algumas áreas da sua vida, incapaz de seguir adiante, e que tem sempre voltando na sua mente, né, aquelas imagens de pecados que você cometeu, de coisas ruins que você fez ou de coisas ruins que te fizeram, né, ou você tem falta de perdão. Busque ajuda. Busque ajuda para que você possa ser colocado em liberdade. Não é? É o que Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas do Evangelho, da salvação, para colocar aqueles que estão presos em liberdade, soltar os que estão cativos. E o Senhor fez isto com este cego, né? Talvez, né, por isso ele tenha, né, produzido esse som de cuspir, para que nunca mais, né, o cego se sentisse rejeitado.